Memory, o resgate da memória. Como ter proteção contra o dano e envelhecimento do cérebro, reverter doenças degenerativas, dano cognitivo, demência, Alzheimer e o resgate da condição ideal da mente humana. Não se mudam as coisas combatendo a realidade que existe. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne um modelo existente obsoleto. Buckminster Fuller. Estamos no meio de uma crise global de saúde mental. Quase 1 bilhão de pessoas estão vivendo com algum transtorno de saúde mental, incluindo 1 em cada 5 crianças e adolescentes do mundo. Todos os anos, 700 mil pessoas tiram suas próprias vidas, e o suicídio é agora a segunda principal causa de morte entre as pessoas na adolescência e 20 anos. Só a depressão e a ansiedade custam à economia global quase 3 bilhões de dólares por dia. E esses dados não incluem as inúmeras pessoas com problemas de saúde mental mais leves, como a confusão ou névoa cerebral, irritabilidade e falta de alegria. Problemas psiquiátricos de todos os tipos estão se tornando tão comuns que estamos começando a achar que os distúrbios na saúde mental são coisas normais e inevitáveis. Certamente isso é o que a agenda deseja que você acredite. Entre 2007 e 2018, diz a psiquiatra Georgia Ed, enquanto servia como psiquiatra na Universidade de Harvard e depois no Smith College, ela e seus colegas experientes observaram uma tendência muito perturbadora. Estava se tornando cada vez mais comum que os alunos do primeiro ano chegassem ao campus já tomando 1 ou 2 ou até 3 medicamentos psiquiátricos. Os pedidos de apoio especializado para dificuldades de aprendizagem emocionais estavam aumentando tão rápido que era difícil acomodar as necessidades de todos. Mais e mais estudantes estavam aparecendo em clínicas de saúde mental do campus em crise, exigindo hospitalizações psiquiátricas de emergência, licenças ou retiradas acadêmicas. De acordo com o relatório do American College Health Association de 2018, mais de 40% dos alunos se sentiram tão deprimidos que tiveram dificuldades de funcionamento e mais de 60% experimentaram ansiedade esmagadora. Um estudo de 2018 realizado pela Associação Americana de Suicidologia, pois é, esse nome mesmo, Suicidologia, observou um aumento de quase 10 vezes na autolesão não suicida entre estudantes universitários do primeiro ano durante apenas um período de 7 anos. No Reino Unido, declarações de problemas de saúde mental existentes entre os alunos de universidades aumentaram em impressionantes 450% apenas na última década. A Organização Mundial da Saúde estimou que em 2017 quase 800 milhões de pessoas em nosso planeta sofriam de transtornos de saúde mental. Isso representa um pouco mais de 10% da população mundial, ou 1 em cada 10 pessoas. Quando os transtornos pelo uso de substâncias são incluídos na contagem, o número sobe para 970 milhões de pessoas, ou 13% da população global. Os transtornos de ansiedade foram os mais comuns, afetando cerca de 3,8% das pessoas em todo o mundo, seguidos pela depressão, afetando cerca de 3,4%. As taxas desses distúrbios são mais altas nos Estados Unidos, com aproximadamente 20%, ou 1 em cada 5 pessoas diagnosticadas com transtorno mental ou de uso de substâncias. Esses números nos dão um instantâneo da prevalência de transtornos mentais durante um período específico de 1 ano, mas as taxas de prevalência ao longo da vida são muito mais altas. Nos Estados Unidos, os dados agora sugerem que cerca de 50% da população atenderá aos critérios para um transtorno mental em algum momento de suas vidas. Sim, metade de todas as pessoas. Estimar as taxas de doença mental é difícil. As pessoas muitas vezes negam seus problemas de saúde mental aos outros ou até mesmo a si mesmas. Ter uma doença mental é estigmatizado em praticamente todo o mundo.
Embora as sociedades tenham feito avanços importantes no reconhecimento de coisas como depressão e transtornos de ansiedade como distúrbios reais, esse progresso é relativamente recente e está longe de ser universal, diz o psiquiatra Dr. Christopher M. Palmer. A saúde mental em ruínas não é apenas um problema entre os jovens nos campos universitários. O professor da Universidade Estadual de Ohio, Rui Zheng, realizou um estudo em 9 gerações, desde a geração dos nascidos entre 1900 e 1927 até a geração Y, nascida entre 1981 e 1999, e observou que a saúde mental e física de todas as gerações nascidas desde a década de 1950 tem diminuído em todos os grupos sexuais e raciais. Se você é observador e razoavelmente racional, não precisa de estatísticas para dizer como as coisas se tornaram desafiadoras. Em todos os lugares em que trabalhou, diz a psiquiatra Georgia Ed, clínicas, hospitais, universidades, ela encontrou os mesmos problemas. Profissionais sobrecarregados por casos grandes e complexos e pacientes frustrados com tempos de espera muito longos para consultas muito curtas. Os administradores tentam aliviar o fardo, contratando mais funcionários, oferecendo consultas em grupo e treinando conselheiros de pares, mas nunca parece haver tempo ou recursos suficientes para atender às crescentes necessidades das pessoas afetadas. É como tentar combater um incêndio com uma colher de chá de água de cada vez. Enquanto isso, todo mundo está trabalhando tão duro que não há tempo para parar e perguntar: por que a nossa saúde mental está se deteriorando? Há algo que possamos fazer sobre isso? Ou simplesmente o aceitamos como inevitável? A taxa de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, está aumentando em crianças e adolescentes, 41% entre os de 4 a 17 anos, nos anos de 2003 e 2012. Esse diagnóstico, em particular, e sua tendência ascendente relatada, atrai uma controvérsia considerável, relata o psiquiatra Christopher M. Palmer. Alguns sugerem que estamos simplesmente melhorando em reconhecer esse distúrbio e fornecer tratamento para crianças que precisam dele para prosperar. Outros sugerem que estamos medicando o comportamento normal, que a sociedade e as escolas vieram a esperar muito das crianças e que nossas expectativas são irrealistas para o que elas são capazes em certas idades. E isso é muito perigoso dizer e aceitar. Outros ainda argumentam que a capacidade de atenção da população americana diminuiu em geral. Provavelmente devido ao aumento do tempo gasto na frente das telas, isso está sendo confundido com TDAH. A taxa desse distúrbio está realmente aumentando ou esses outros fatores são responsáveis pelo que vemos nos dados? Ou existem outras coisas a mais que não estão aparecendo? Consideraremos ainda mais questões como essa em breve. Mas o TDAH não é o único diagnóstico em ascensão. A depressão em crianças, adolescentes e jovens adultos também está aumentando. De 2006 a 2017, as taxas de depressão nos Estados Unidos aumentaram 68% em crianças de 12 a 17 anos. Em pessoas com idades entre 18 e 25 anos, houve um aumento de 49%. Para adultos com mais de 25 anos, a taxa de depressão supostamente permaneceu estável. Se quisermos ter alguma esperança de reverter essa tendência trágica, precisamos de uma melhor compreensão das causas profundas, da maneira adequada de as evitar e desenvolver formas de prevenir e de reverter alguns estágios desses estados avassaladores. Quando se trata de Alzheimer, o mito mais prejudicial de todos é que o estilo de vida não tem nada a ver com a doença. A maioria dos pacientes e familiares está convencida de que os genes determinam tudo, que suas escolhas diárias têm pouco ou nenhum impacto no que acontece com seus cérebros. Quando eles buscam ajuda, já estão experimentando névoa cerebral, problemas de memória de curto prazo e outros sintomas de comprometimento cognitivo. Os afetados acham que o processo de declínio começou quando seus sintomas surgiram pela primeira vez. A doença e os sintomas, eles assumem, devem compartilhar a mesma linha de tempo.
Mas a verdade é que a doença de Alzheimer se desenvolve décadas antes de um diagnóstico. É durante essas décadas que o cérebro se torna cada vez mais vulnerável ao meio em que vivemos e estamos submetidos ao sistema e o que ele nos impõe, ao que comemos, ao quanto nos exercitamos, a nossa capacidade de gerenciar o estresse crônico, a qualidade do nosso sono e as maneiras pelas quais desafiamos nossas habilidades cognitivas. Só mais tarde, muitas vezes, quando chegamos aos 60 ou 70 anos, o cérebro é incapaz de compensar nossas escolhas menos do que saudáveis e reconhecer as agendas em andamento. E aí é que começamos a notar mudanças no pensamento e na memória. O objetivo desse trabalho é de deixar essa conexão clara e mostrar como o profundo conhecimento da origem sistêmica dessas manifestações poderá aumentar o tempo e a qualidade de vida por executar mudanças conscientes em seu estilo de vida e, especialmente, estar apto a conversar com seu médico em um nível dimensionalmente superior de diálogo, compreensão e poder de decisão. Foi pensando nesse enorme problema que eu preparei uma trilogia de aulas informativas e gratuitas para oferecer uma visão ampla com soluções práticas através de uma fácil linguagem e compreensão. Esse conhecimento fará uma grande diferença em sua vida. Conheça agora o tema dessas 3 aulas. Aula 1. Distúrbios mentais, demência. A civilização do final dos tempos? Uma visão clara e certeira sobre os problemas que nos afligem ao nível civilizacional e o resultado disso em nossos cérebros e cognição. Aula 2. Estados mentais ou desordens mentais. O distúrbio metabólico do cérebro. Aula 3. A solução para o Alzheimer. Mitos, falta de informação e condicionamento acadêmico impedem a reversão de processos e sua evolução. Precisamos conhecer toda essa verdade. Se você já percebeu a urgência de adquirir esse conhecimento para prevenir e reverter boa parte dos problemas narrados nesse conteúdo, eu te convido a se inscrever no link da descrição ou clicar no botão. Eu te encontrarei nas aulas. Até lá!